Até o dia de ontem, a Madeira Innovation Talks era um projeto de 7 colegas, 7 engenheiros, 7 amigos, que se propuseram dirigir a Ordem dos Engenheiros na região autónoma da Madeira. Queríamos organizar um evento, não dirigido especificamente para engenheiros, visando intensificar a nossa intervenção na sociedade e contribuindo ativamente para uma comunidade do conhecimento e da inovação. Assim, surge a MADIT como um encontro relacionado com inovação, conhecimento, criatividade, cultura, arte e outras áreas de interesse transversal, onde o mote da conferência fosse a partilha de histórias contadas na primeira pessoa e que essas histórias fossem inspiradoras para os ouvintes. O acrónimo MADIT também nos leva para a palavra madness, de loucura, pois só com loucura foi possível o homem evoluir, desbravar novos mundos, novas áreas do conhecimento e da ciência, sair da sua zona de conforto, pensar fora da caixa. A MADIT também pretende assinalar o ano da Ordem dos Engenheiros para a Saúde e para a transição digital. Foi por isso que 2 das oradoras são as embaixadoras da Ordem dos Engenheiros para a Saúde, a Isabel Vaz, CEO do Grupo Luz Saúde, e a Sofia Vaz Pires, CEO do Grupo Ericsson. E por que não misturar a saúde e a transição digital? E aí surge a Ana Teresa Freitas, que CEO da Art Genetics. Outros temas foram surgindo, outros oradores, outros storytellers. Porque o espaço será certamente o cenário das próximas loucuras da humanidade, importa falar com quem já está a pensar sobre o assunto. E aí surge o Tiago Hormigo, da Spinwork Aerospace. E porque também estamos num tempo de guerra, onde há conflito entre potências, mas que também é necessário pensar em estratégias que nos levem para tempos de mudança, a Diana Moraes, presidente do Comitê para as Perspectivas de Género da NATO, terá certamente uma história inspiracional para nos contar. E, por fim, a sustentabilidade. Não basta falar da sustentabilidade como um desígnio incontornável da humanidade. É necessário pôr em prática o conceito. E foi o que fez o Mário Jorge Silva, da Tintex, uma empresa têxtil que associa sustentabilidade e inovação nos tecidos que produz. Eis os storytellers da MADIT 2022. Como repararam, esta conferência também tem um bocadinho de loucura. Não há sessão de abertura com discurso de circunstância. Não haverá moderadores a apresentar os oradores. O que se pretende é que cada orador se apresente a si próprio com a extensão que entender necessária e adequada à sua história de vida, de profissão, de criatividade ou de inovação. Também não se pretende gerir o tempo. Queremos que cada orador chame o próximo storyteller, como se de um livro se tratasse e passássemos para o próximo capítulo. É assim que seguimos e preconizamos a MADIT. Também haverá um espaço para que a plateia fale com as pessoas. E desde já podem começar a pensar nas vossas perguntas e, se quiserem baixar a aplicação que preparamos para o efeito, usando os QR Codes que estão na entrada e a quem haverá de passar, mas podem usar sempre o método clássico do microfone. E antes de recordar, antes de passar a palavra ao Fernando Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, queria dizer que este lugar, o Casino de Parque Hotel, também é um lugar inspirador e inovador. Passei a minha adolescência, vivi a minha adolescência a 50 metros daqui e vi crescer este hotel. E foi, de facto, a sua construção, ver nascer este colosso despegado do chão, que me levou para a engenharia. Também é um projeto que tem quase 50 anos, com base num estudo do arquiteto Oscar Niemeyer. E continua ele a ser uma fonte de inspiração, quer na sua concepção, quer na sua construção. Termino desejando um bom dia a todos, que seja, de facto, um dia bem passado. Fernando Almeida Santos, o palco é teu. Ora, bom dia a todos também. Eu trouxe aqui umas notas que acho que não vou precisar muito disto, mas é só para não me esquecer de um ou de outro tema. E quero começar por dizer que foi com muito agrado que recebi o convite do Miguel Branco para poder estar na Madeira nestes dias a falar sobre inovação. Inovação é um tema que a mim me é muito caro, quer como engenheiro, quer como empresário, quer como dirigente da Ordem, já lá vamos, mas surgiu-nos logo a ideia,
a mim e ao Conselho Diretivo Nacional que presido, e também ao Jorge Lissa, que é mais das áreas eletrotécnicas, e à Lídia Santiago, que podíamos fazer aqui na Madeira no fundo, uma ação dupla, que é, nós temos este ano, ou já tínhamos, já estava nomeado desde o ano passado, temos anos temáticos e tudo começou, portanto também inovação, tudo começou com críticas que a Ordem dos Engenheiros tinha recorrentemente sobre o facto de, mais ou menos há 4, 5 anos, falar de tudo e mais alguma coisa, mas raramente falar de ação climática, de alterações climáticas, e o bastonário da altura, eu era vice-presidente, estava preocupado com esta situação e decidimos, e houve a ideia de arranjar anos temáticos. E ao arranjar anos temáticos criamos o ano OE 2019 sobre as alterações climáticas. Ao fazermos isto, entendemos que podíamos falar sobre determinado tipo de temas ao longo de anos. Entendemos que os temas devem ser genericamente transversais, mas de quando em quando devem ser focados. E tivemos depois outros anos. Por acaso nunca tivemos o ano da sustentabilidade, porque dentro da ação climática podemos falar disso, ou o ano da inovação, porque também dentro dos outros anos podemos falar disso. Mas o ano que vinha do mandato anterior para 2022 era o ano de Engenharia e Saúde, que nos interessava muito por causa das questões pandémicas, daquilo que se passou recentemente, ainda temos, que é a questão do Covid-19 e da ligação à saúde e daquilo que a engenharia faz e do papel que a própria engenharia tem nos bastidores, por exemplo, dos hospitais, que somos... Aliás, os engenheiros são um pouco ocultos em tudo. Porque se pensarmos que este ecrã só existe por engenharia, mas ninguém pensa que é um produto de engenharia, enquanto que um ato médico ou um ato jurídico, se calhar, são mais evidentes, até um ato de arquitetura, o ato de engenheiro passa um pouco mais despercebido, mas a verdade é que está implícito na maior parte dos processos, inclusivamente aqui no aparelho de som. E decidimos também, e uma vez que fomos eleitos, e a nossa proposta ia mais além do que só engenharia e saúde, que era importante, que este ano fosse também o ano da transição digital. E nada melhor, depois de termos eleito e de implementarmos estes dois nomes, é uma à parte, só por causa da transição de responsabilidade na ordem, entendemos e sugerimos também que juntássemos a esta iniciativa do Innovation Talks o arranque oficial do ano OE 2022 sobre Engenharia e Saúde e do ano OE da transição digital. Como é que nós estruturamos isto? Estruturamos isto com uma conferência inicial, que é esta, portanto coincide com a iniciativa da Madeira, com uma conferência intermédia e dividida, uma sobre a saúde e outra sobre a transição digital, e depois com umas conclusões finais no Dia Nacional do Engenheiro, que este ano será no dia 26 de novembro em Ponta Delgada, com a intervenção dos comissários, ou neste caso são duas comissárias, que nomeamos para o ano da transição digital. No caso, a engenheira Sofia Vaz Pires está aqui connosco, que vai falar depois de mim, e depois da engenheira também Isabel Vaz, que é a nossa comissária para o ano de Engenharia e Saúde. Bom, e portanto nós juntamos aqui dois em um. São estas iniciativas que vão fazer com que nós ao longo deste ano falemos de vários temas. O tema do aeroporto de Funchal, do aeroporto de Lisboa, do TGV, da cibersegurança, são temas que nos são caros e que também naturalmente falaremos, da aeronáutica, da aeroespacial, etc. Mas estes temas são os temas que nos colégios e nas especializações mais vamos falar ao longo do ano para tirar dividendos, para que a Ordem dos Engenheiros também possa ter uma posição institucional sobre estas matérias e também para divulgar o muito que se faz de engenharia nestas matérias. Bom, sobre este ponto, nós tivemos o cuidado de nos preocuparmos sempre em interagir e de puxar para a Ordem dos Engenheiros e para os nossos objetivos intangíveis, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e, portanto, nós criamos aqui, dentro das nossas grandes linhas de orientação, que são 9 grandes pontos, criamos aqui sempre interações para os ODS, para que nós estejamos sempre orientados para o futuro. E como inovação é sonho,
e o sonho, como já aqui foi dito e muito bem pelo Miguel, comanda a vida, e só se nós formos temerários é que muitas vezes desenvolvemos processos com iniciativas disruptivas. Nós engenheiros, não é nós, ordens de engenheiros, nós engenheiros temos propensão para irmos mais além quando temos margem de manobra para inovar, para o talento, para mudar as coisas. Isso faz-se de forma estruturada ou desestruturada. Quando eu digo estruturada é quando temos condições de o fazer e apostamos claramente na inovação. Nem sempre é possível e nas pequenas e médias empresas portuguesas até é relativamente difícil de o fazer porque estão demasiadamente institucionalizadas no seu modus operandi e a produção de riqueza muitas vezes, infelizmente, não é suficiente para criar margem de manobra para inovar, para criar novos negócios e para depois ganhar dimensão de incorpóreo para se poder inovar. É pena e isto prejudica no seu todo o país e, portanto, eu sou um absoluto defensor de que a criação de riqueza nas empresas, na iniciativa privada, deva ser salvaguardada, deva ser projetada, deva ser dimensionada, porque depois isto provoca desenvolvimento à parte. Esta é uma das grandes dimensões que às vezes nós não percebemos e é mais fácil estrangular as empresas do ponto de vista financeiro, muitas vezes com contratações. Atenção que nós dependemos, em alguns casos, e na engenharia, de contratação pública de dimensão alta, mas também de dimensão média, e quando nós preparamos valores que são estranguladores e que só provocam o dumping salarial, as empresas e a economia, a única dimensão que têm é de sobrevivência e não de crescimento e, portanto, aí nós não podemos ter muitas ilusões. Mas também existe também existe o inverso. Também existe a dimensão de, e essa é boa, de, por exemplo, nós não sabemos muito bem para onde é que queremos crescer, temos várias margens de manobra para crescer, para inovar, e então, se calhar, sem termos alvo, porque não temos, é melhor disparar primeiro e procurar o alvo depois. E isto também é bom, também ajuda. Às vezes acontece que nós conseguimos descobrir coisas e acertar no alvo, e o sucesso tem vários caminhos, não tem um só caminho. Podemos chegar lá por vários caminhos, e sob esse ponto de vista temos naturalmente que ir por aí. Mas para isso é preciso ter margem, para isso é preciso ter autorização, para isso é preciso ter arrojo e é preciso não condicionar o status quo. Ou seja, tem que haver margem de riqueza na maior parte das pessoas. Ou seja, eu só vou aumentar o meu conhecimento se o meu conhecimento estiver, vamos imaginar, do outro lado do Atlântico, e eu não tiver dinheiro para ir lá buscar, ou para viajar para ir lá buscar esse conhecimento, provavelmente não evoluo. Portanto, tem que haver condições também para que isso aconteça. E nem sempre é fácil. Também não é menos verdade que depois isto depende de instituição para instituição, de pessoa para pessoa, de vontade para vontade, e fazendo aqui uma à parte, a inovação, quer queiramos, quer não, naturalmente que não é para todos, como não é o talento. Isso, nós, para termos pessoas que se destacam na nossa sociedade ou nas nossas empresas ou nas nossas vidas, temos naturalmente que ter um efeito comparativo. E, portanto, umas só são boas ou melhores, porque há outras que não são tão boas, naturalmente. Isto é como tudo na vida. Nós também temos que saber crescer e, quando nós estamos no papel de decisores, que também acontece, também temos que saber otimizar as nossas organizações do ponto de vista do seu crescimento. E, naturalmente, numa organização, por exemplo, a Ordem dos Engenheiros também não é exceção, mas há outras, nos grandes grupos, como na Luz Saúde, como na Ericsson, como até no Exército, por exemplo, nós temos bons e maus, naturalmente, ou bons e menos bons, se quisermos chamar-lhe assim. O importante é que dentro dos bons há sempre, eu diria, 5% de muito bons, os talentos. E esses nós temos que alavancar, naturalmente, para as nossas equipas, para a nossa dimensão,
para o nosso crescimento e projetá-los, porque esses realmente temos que os conservar, não os podemos desperdiçar. Para aqui. Também nos menos bons há aqueles 5% de que são mesmo maus. Também os há nas empresas, há em tudo. E esses também os temos que alavancar, mas é para fora. E, portanto, é vida. Nós temos que saber o que queremos para nós próprios e para as nossas organizações. Onde eu quero chegar é que quero extrapolar isto para o nosso país, para Portugal. Nós estamos num processo de brain drain que é altamente pernicioso para Portugal. Não temos engenheiros suficientes a prazo para o futuro das necessidades de Portugal e se não temos suficientes, certamente que não nos levam os maus ou os fraquinhos, levam-nos os melhores, os talentosos. E, portanto, nós temos aqui um déficit claro, a prazo, de talento que urge resolver. E se queremos um Portugal moderno, atrativo, dimensionado, com arrojo, com os melhores, eu não vou só falar de valor monetário, temos que dar condições de permanência do ponto de vista da intervenção, muitas vezes em decisão ou inovação, a essas pessoas. Não basta dizer que os queremos cá, temos que criar essas condições. Portanto, no fundo, isto, eu não estou a dar nenhuma novidade, estou só aqui a sistematizar, como um engenheiro que sou e com a análise e capacidade sistémica que nós engenheiros temos todos, só estou a sistematizar aqui um problema que, no fundo, é o nosso papel de engenheiros. É desdobrar um problema maior em pequenos problemas e ir resolvendo até resolver a totalidade dos problemas, portanto, o problema maior, o bolo. Esse é um dos grandes papéis dos engenheiros e, sob esse ponto de vista, nós temos engenheiros que ajudar Portugal, não é o Estado, nem o Governo, nem nós, todos, e por isso é que nós estamos aqui a contribuir para a sociedade. Estamos aqui, nós engenheiros, à procura de resolver e de apoiar Portugal na solução daquilo que interessa a Portugal. Porque só com talento, só com criatividade, só com os bons cá é que conseguimos ser um país ainda mais inovador, ainda mais projetado e ainda mais competitivo. E esta é a nossa preocupação. Também entendemos que é uma missão dentro de muitas que temos na Ordem dos Engenheiros para estas matérias, e claramente que depois há, naturalmente, o dia-a-dia. Eu acho que nós, portugueses, somos bons, sem nos pormos em bicos de pés ou sem puxarmos dos galões, mas certamente com pessoas que interagem com muita engenharia internacional, e há aqui gente que passa mais tempo, se calhar, no estrangeiro que em Portugal, e que não me contrariará. Nós, em termos médios, nós portugueses não ficamos nada a dever ao europeu médio. Bem pelo contrário, em muitos aspectos somos até bastante superiores. E seja em formação, seja em desenrasque, seja em qualidades pessoais, e nós temos que saber aproveitar isto a nosso favor. Se calhar é mais fácil numa primeira fase ceder aquilo que temos do que agarrar para crescer mais tarde. Temos que ter um bocadinho mais de paciência, mas a verdade é que eu acho que há condições em Portugal, de Portugal ser um país ainda mais, porque atenção, Portugal há 40 anos não é o que é hoje, nós não tínhamos telemóveis há 40 anos, aliás aqui há tempos, na Ordem dos Engenheiros, havia um engenheiro de 30 e poucos anos que dizia que era do tempo de quando os telemóveis tinham teclas, o que é engraçado, não é? Nós somos do tempo em que era uma utopia alguma vez termos videochamadas. Aliás, na Guerra das Estrelas, lá no Star Trek, isso aparecia. Mas isto para dizer que tudo, de alguma maneira, é possível e muito até alcançável por nós próprios. Portugueses, eu defendo muito Portugal, já repararam, embora eu também gosto muito de viajar e de outros países, mas há que perceber onde é que nós queremos chegar. Eu tenho um miúdo com 15 anos, o Fernando, porque como um bom minhoto que sou, filho varão, nome do pai, tem que ser assim. E já assim foi meu pai e por aí fora. Ainda bem que não tinha o nome do meu avô, porque o meu pai não era o filho mais velho. Mas não digo nome, posso ferir aqui suscetibilidade. Há de haver alguém que tem esse nome, que eu acerto sempre na mus, portanto é melhor não. Mas dizia-me ele com 9 anos, papai, dá-me um telemóvel.
Agora anda-me a pedir um mata-velhos, que eu nem sabia o que era isso, que é um carrinho daqueles, tipo, que não é preciso carta, mas dá-me um telemóvel. E eu disse-lhe assim, és um telemóvel, tens 9 anos, quando tiveres 15 anos eu dou-te um telemóvel. Resposta pronta dele. Papá, eu com 15 anos franzo o sobrolho e falo com quem quiser. E eu, a engenharia telemática, parece-me bem isto, não... Vai acontecer. Por acaso, ele já tem 15 anos e o telemóvel teve-o logo quase a seguir. Mas a verdade é que a inovação é baseada em sonhos e ideias meias loucas, como disse o Miguel, e bem, que é... O que eu pensei nessa altura foi, quando é que nós chegamos à engenharia telemática ou a este tipo de processo? Ou seja, há de chegar o dia em que nós temos um chip em que não há publicidade nenhuma nas paredes das casas, por exemplo, mas nós vemos a publicidade toda com o chip ligado porque temos uma interação para saber o que é cada coisa. Para já é por videovigilância, por câmaras, etc. No futuro, se calhar, pode ser por um chip. Não sabemos. Agora, o que sabemos é que essa tecnologia é possível já. E também sabemos, e eu estou aqui a fazer transição digital e saúde, porque isto tem que vir para aqui para algum neurónio qualquer, não é? Agora, o que nós sabemos é que podemos sonhar. E que há possibilidades imensas e infinitas. Nós estamos realmente na era digital, na 4.0, mais coisa, menos coisa, caminho da 5.0 e da inteligência artificial, é um facto. Não sei se vamos chegar à 6.0, ou à autointeligência, ou as máquinas sobreporem-se à inteligência humana. Provavelmente sim. Para já até é como o Star Trek de há 30 anos, já há nos filmes isso, mas não sabemos se isso vai acontecer. Mas há uma coisa que também não deixamos de saber. É que também ainda temos a engenharia todo terreno. Também dá pessoas no terreno, na labuta, entre aspas, com o colete, com as batas nas fábricas, com as luvas, com as botas. E, portanto, nós temos que fazer aqui um mix de equilíbrio entre todas as necessidades que existem. Nós vamos necessitar sempre dos engenheiros do 1.0, do 2.0, 3.0, ou do 4x4, como queiram chamar, e do 4.0, 5.0 e por aí fora. Portanto, a nossa dimensão de ponta não invalida o nosso resto de chão. E, sob esse ponto de vista, nós, e agora estou a falar do ponto de vista institucional, engenheiros e responsáveis da engenharia, temos que ter o cuidado de perceber quais são as necessidades, quer de uns, quer de outros. É muito difícil, às vezes, fazer entender a algumas pessoas que o facto de alguém já estar no 5.0 não deixam de existir pessoas. Até em Lisboa, não precisam de ser em Bragança ou na Guarda, não, até em Lisboa, que estão na parte inferior da pirâmide. E, portanto, a engenharia é uma panóplia de dimensões que nós temos que perceber que a parte de cima tem que ir crescendo, mas nós também temos de saber acompanhar a parte de baixo. E isso também, de alguma maneira, não é inovação, mas é análise sistémica do problema e, portanto, temos que atender a todos e nem sempre podemos acompanhar estas grandes iniciativas. Temos que ir também para as pequeninas. E, no fundo, resumindo e fechando aqui um bocadinho isto e voltando um bocadinho também a outra análise sistémica do engenheiro, que eu não sei se é inovação, mas as coisas pequeninas, é das coisas pequenas que se fazem as coisas grandes. Para uma mãe que não é engenheira e quer dar a sopa ao filho, e para um pai que está ao lado que é engenheiro, a visão do filho comer a sopa é completamente diferente. Ou seja, a mãe diz que come a sopa toda e não sai do que come a sopa toda, e o pai diz, não, come só uma colher, à espera que, se ele gostar da sopa, vá comer a segunda. Isto é análise sistémica. Eu estou a falar de uma mãe não engenheira, que eu sei que tu és engenheiro e também davas colher a colher, mas pronto. E geralmente isso provoca a discussão entre o homem e a mulher e o miúdo não come a sopa na mesma. Portanto, fico por aqui. Muito obrigado.